Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita paz, muita luz, muitas alegrias, muitas felicidades a vocês. Estamos aí entrando aí em 2022, que 2022 seja um ano maravilhoso para todos nós, né? Está aí faltando pouco aí para a virada e estamos aqui no nosso canal Massoterapeuta Adriana Terror. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Adriana, o nome do canal, e convido você a inscrever, apertar o sininho para receber sempre as notificações. A partir de janeiro vai ter muitos vídeos, muito conteúdo aqui bacana relacionado à saúde mental e à saúde física também. Eu vou ensinar muitas técnicas de massagem aqui para você fazer em você mesmo e para você fazer em outras pessoas, tá? Bom, vamos na continuidade então na aula 26, né? O caminho da transformação por meio da doença. A doença muitas vezes pode ser um caminho de transformação. Já existem nos Estados Unidos muitos médicos que não aceitam medicamentos para tratar a depressão, porque acreditam que a pessoa deve viver a depressão e entender o que está causando, né, esses sintomas. A depressão é uma doença que vai corroendo, né, que corrói os ossos mesmo, e então é muita medicação que você vai colocando, que também essas medicações se faz necessário porque determinado grau da depressão te faz você bloquear aí os seus pensamentos, o seu livre-arbítrio, você deixa de ter interesse até de se cuidar, de higienizar. Então, nesses processos, se faz muito necessário, sim, tomar medicações, se cuidar. Mas a partir do momento que você está um pouco melhor, é bom você diminuindo as medicações para você entender todo esse circuito. Quando a gente deixa as coisas para lá, vem a depressão e ela toma conta, né? Então é um processo. Primeiro vem as dores físicas, depois vem essas dores emocionais, mentais, que vai estragando o nosso emocional, o nosso entendimento, o nosso amor próprio, né? Então os Estados Unidos, ele viu, né, que é importante a pessoa vivenciar esse sistema, esse sintoma, como se fosse um luto também. O luto também não é importante a gente vivenciar algo que morreu dentro da pessoa quando ela está com depressão. Então, é importante a pessoa vivenciar aquele luto e entender para que ela possa ter força, garra para resolver aquela situação ali, deixar cicatrizar, né? Amadurecer. Esse é um bom exemplo de transformação pela doença. Estaríamos com isso dizendo que curar a doença não é bom? Claro que não. Curar a doença é bom, porque a doença causa sofrimento. Se existe algo que assusta o ser humano, é a doença, pois ela traz incapacidade, impossibilidade, dependência, situações que provocam sofrimento. Essas sensações são produzidas pelo nosso cérebro direito, o cérebro né, o nosso emocional, originadas no conteúdo que está gravado em nossa memória e são sensações assustadoras. Quando ficamos doentes, é sinal de que somatizamos sensações e emoções. Mas de onde afinal vem a doença? Vamos tomar o exemplo de uma otite, uma simples inflamação do ouvido. O paciente está com febre e com secreção no ouvido. Vai o otorrino e o médico pergunta o que aconteceu. A resposta inicial é mais comum possível. Acho que foi porque passei o cotonete, mas eu sempre passo e nunca tive nada. Por que isso agora? Com base nisso, o médico receita o medicamento e cura
da otite ocorre sem grandes transtornos. Mas de onde veio realmente essa otite? Para responder a essa pergunta, recomendo ao paciente que faça algumas sessões de coach holístico para investigar. Porque toda doença tem um sintoma, tem um parâmetro emocional, né? Então, na medicina tradicional chinesa, otite é um problema de abertura do rim, da energia do rim. Cada órgão tem sua abertura. Os rins estão conectados ao ouvido, o fígado, aos olhos, o pulmão, ao nariz. Então, precisamos investigar o que o paciente tem nos rins. Nos exames, tudo parece normal, mas é necessário procurar mais. Na medicina ocidental, veio o diagnóstico de otite. Um remédio é receitado para tratá-la. Mas essa expressão de energia dos rins, ainda segundo a medicina tradicional chinesa, pode voltar depois como infecções urinárias, herpes, etc. E por isso que volta. Qual é a origem dela? A medicina ocidental explica que a infecção surgiu porque a resistência imunológica da pessoa estava baixa. Muito bem, mas então é preciso perguntar por que a resistência da pessoa caiu, né? O relato da otite apresentado anteriormente foi porque os registros do tratamento de um dos meus pacientes, Paulo, e algumas perguntas e respostas ilustram seu caso, né? Me conte um pouquinho como aconteceu a otite. O que aconteceu na sua vida naquela época? Eu me lembro de que estava discutindo no meio de uma reunião acalorada, cada um dava uma opinião e eu tinha que tomar uma decisão. Em outra ocasião, eu tive um agitado jantar de família com todos discutindo aos gritos. Depois, o meu ouvido começou a coçar. 2 dias depois, coloquei cotonete e lá estava a infecção. Qual o elemento comum nessas duas situações? Gente buzinando no meu ouvido, não é? Muita falação, tem coisas que você não quer ouvir, né? Mas o que incomodou você? Me senti pressionado. Que tipo de pressão? Parece que estou sendo cobrado. Pelo que você está sendo cobrado, né? Pelo que você está sendo cobrado, me fale um pouco sobre essa cobrança. Como esse método de perguntas e respostas, vamos buscando lembranças, sensações e emoções na mente do paciente. Tivemos até um caso em que a pessoa foi diagnosticada com surdez súbitas ao fazer audiometria. E depois o processo do coach holístico voltou a ouvir. Vamos investigando e chegando ao que está lá atrás, na memória subconsciente menos acessível. É um processo que desenvolve a consciência e utiliza a manifestação de uma doença para a descoberta de um caminho da transformação. É muito bacana, né? Como que a ciência tem os seus mistérios e como que é interessante quando a gente desvenda, né, esses mistérios. Então, muitas causas de doenças são alguns bloqueios que a gente tem, né? É muito interessante, coisas que você não quer escutar mais, coisas que você não quer enxergar, né? Então, tudo é um processo, tudo vai desencadeando, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a importância de encarar a doença como um alerta, né? Podemos dizer que a doença é também uma espécie de buzina, que alerta para o fato de que alguma coisa está errada ou alterada dentro de você, porque muitas vezes acontece alguma coisa e automaticamente a gente toma remédio e você não raciocina, né? E a doença, como a dor, né? Quando a gente tem um corte, a gente sabe ali, né? Olha, aquilo ali, o fogo queima, então você evita um pouco aquela situação, você tem aqueles cuidados necessários para você não se queimar, para você não se cortar. E a doença é a mesma coisa. Então, quando a gente tem esse entendimento, esses insights, a gente evita
vários tipos de doenças com um porquê. Perguntar, né? Por que eu estou sentindo essa enxaqueca, essa dor no ouvido, essa dor nos olhos, né? A dor nos olhos também vem aqui, olha, do chakra frontal, de enxergar, de não querer enxergar certas situações que você está enxergando, né? Tudo tem um porquê e para quê. Então, olha, essa situação, né, da doença, né, dessa buzina que alerta para o fato de que alguma coisa está errada ou alterada dentro de você, ela está dizendo que algo na sua vida precisa mudar. A sintonia da febre leva você a procurar um médico. O cérebro esquerdo narrativo frisa só a doença. E assim você assume que ficou doente e vai procurar um médico, fazendo isso porque foi assim que aprendemos. Ninguém nunca nos ensinou que é preciso investigar o que está por trás dos sintomas da doença. Há pessoas com pensamento muito racional que têm dificuldade de entender e aceitar que as emoções fazem parte das doenças e que estão na origem dela. São pessoas céticas que se incomodam muito com a ideia de que as emoções podem gerar doenças, de que nós as criamos. E, de fato, não é fácil para ninguém aceitar que provocou uma doença que pode até matá-lo, né? A tendência da maior parte dos doentes é procurar a medicina tradicional para obter uma cura química baseada em medicamentos. Mas esse caminho nem sempre dá certo e essas pessoas céticas só saem à procura de terapias alternativas quando percebem que não há mais saída na medicina alopática. Acabam muitas vezes sendo internadas, submetendo-se a cirurgias como a de uma hérnia de disco, por exemplo, mas a dor continua, porque dentro da pessoa o processo gerador do problema continua o mesmo. Com a persistência da dor, ela pode entender que existe algo mais por trás dessa doença, ou vai procurar ajuda por puro desespero. Ouve falar que a acupuntura, o coach holístico ou médiuns de cura, como o João de Deus, podem ajudar e empreende essa busca para se livrar da dor. Trata-se de um caminho de muito sofrimento, até que um dia ela parte, por fim, para uma busca mais consciente. Um dos motivos pelos quais os hospitais estão tão lotados é a dificuldade das pessoas para compreender que a dor é uma forma de que o corpo chamar a sua atenção, né? A nossa atenção. Nem todas as pessoas aceitam que são elas mesmas que criam essas doenças. Muitos não acreditam que pode ter provocado o estado no qual se encontram. Tudo para elas é preto no branco, pois são extremamente racionais. Acreditam de fato que a felicidade é aquela imagem da televisão. Um casal, 2 filhos, uma casa, piscina, um cachorrinho. E compram um seguro para proteger essa felicidade. Esse também é o comportamento de muitas pessoas religiosas que usam o lado racional do cérebro para imaginar um Deus poderoso que resolve seus problemas, capaz de oferecer o paraíso e infligir um castigo. Se eu for bonzinho, terei meu lugar lá no paraíso ao lado de Deus. Tudo isso é descritivo. É uma história baseada em castigos e recompensas, coisas que nós, homens, né, criamos na nossa mente. A formação religiosa tradicional pode se basear apenas em descrições. Mas nem todos os religiosos são assim. Nem todo religioso é espiritualizado e nem todas as pessoas espiritualizadas são religiosas. A essência da religião é religar, conectar com algo maior na nossa própria vida no mundo material. A conexão em si traz uma ideia de espiritualidade. A essência de religar é a busca da espiritualidade, que permite uma conexão integral e nos habita a trilhar um caminho de cura.
Então, com isso, nós encerramos aqui mais uma aula, tá? Aguardo vocês, então, na aula 27, que vamos falar sobre a tecnologia da medicina, para a gente poder entender, e a alternativa, né, desse atendimento, tá? Para a gente ter um olhar sobre o sofrimento, um novo olhar sobre esse sofrimento humano, tá? Que a gente possa entender e adoecer menos, tá bom? Então, aguardo vocês, então, na próxima aula. Beijos, fiquem com Deus, com muita paz, muita luz para vocês, tá? Namastê, gratidão infinita.